Amém? Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Está fraco, amém? Pedir à amada igreja que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 17. Me deram um tablet aqui para me pregar, rapaz. Não estou acostumado ainda com essa tecnologia. Eu gosto do papel, escrito, rabisca. Né, pastor? Sou da escola do pastor Felipe, do papel. Mas tem pessoas que gostam, né, de tablet. Marquinho gosta, né, Marquinho? Mas o Marquinho é outro nível, outro patamar. Abra a sua Bíblia em Mateus 17, versículo de número 14. Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Mateus 17, 14, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Todos acharam? Amém? E vamos ler as santas letras. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e esse se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos participando de um culto espiritual. E devemos estar atentos, Senhor, à manifestação do Teu poder. Primeiramente, Senhor, viemos para este lugar, Pai, casa de oração, chamada assim pelo Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Mas devemos também prestar atenção em tudo, Senhor, que está sendo feito neste lugar. Que o Teu poder seja derramado sobre nós. Que a Tua glória venha se manifestar em nosso meio. Sabemos, Jesus Cristo, que o Senhor está no nosso meio. E a Tua presença, Senhor, é real. E através da Tua palavra, através das Escrituras santas, é que somos libertos, é que somos transformados. Através da Tua palavra, Senhor,
Os nossos olhos, Senhor, se abrem e a nossa fé é regada para crermos no Filho do Deus vivo. Tu és Senhor e Tu reina para todo sempre. Amém. Tome o seu assento, por favor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Nós somos apenas instrumentos na mão do Deus Santo, Santo, Santo. E que possamos ter reverência na casa do Senhor. E que possamos ter temor em estar neste lugar. Amém? Amém. Amém. Vou esperar você um pouquinho, porque eu preciso da sua atenção. Irmãos, você sabe o que é fé? Amém? Você sabe o que é fé? Então, se você sabe o que é fé, como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Nós precisamos, irmãos, entender que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Até a fé que nós temos pertence ao Senhor. A fé salvífica, ela vem do Senhor. E nós fomos encontrados pelo Senhor. E o Senhor colocou sobre nós a fé. Mas a fé, irmãos, ela precisa ser trabalhada. A fé, ela precisa ser regada. A fé, ela precisa ser constante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Quando as coisas estão nos seus devidos lugares, quando você olha para a sua casa e tudo vai bem. Mas nós, irmãos, vemos quando a nossa fé, ela está alicerçada, fincada em Cristo, é quando passamos por dificuldade. É quando a adversidade bate na nossa porta, aonde você está passando pelo momento mais difícil da sua vida, aonde o seu coração bate forte, aonde você não vê esperança, aonde parece que está tudo nublado. É aí que você vai ver aonde está a sua fé. E assim aconteceu, irmãos, nesse relato tão belo. Mas, para entendermos bem essa porção da Escritura, temos que voltar um pouquinho. No capítulo 17, nós vamos ver que Jesus, quem? Isso é para acordar, né? Você falar, você acordar, você se mexer. Mas, irmãos, vamos ver que Jesus vai separar 3 discípulos, ou 3 apóstolos. Quantos? 3. Pedro, Tiago e João para orar. E ele vai levar esses discípulos para um monte muito alto. E ali, a fim de orar, como está escrito em Lucas, capítulo de número 9, Jesus, irmãos, orando, ele vai ser transfigurado. A glória do Pai vai repousar em Cristo. O Senhor vai receber ali um corpo glorificado, aonde os seus apóstolos, irmãos, creio eu, ficaram de boca aberta ao ver a manifestação e o poder de Deus sobre o seu Filho amado Jesus Cristo. E ali no alto monte, eles estão sendo o quê? Glorificados.
ali no alto monte, eles estão aprendendo que Jesus Cristo é Deus. Eles estão aprendendo que o Jesus Cristo é Senhor. E mais, eles estão aprendendo que são totalmente dependentes de Cristo. Nesse ato poderoso, irmãos, no Monte da Transfiguração, eles vão ver a glória de Deus repousando naquele monte. Mas, irmãos, lá embaixo, tinha também os outros 8 discípulos ou apóstolos. O que eles estavam fazendo? Jesus foi para o monte orar, buscar a presença de Deus, e aqui embaixo, no vale, eles estavam discutindo com os escribas. Havia uma discussão, havia ali uma discussão, um debate entre os apóstolos e os escribas, mas Jesus chega para resolver essa discussão. Mas quando Jesus está para falar com os apóstolos e com os escribas, aparece um homem desesperado, inconsolado, e se dobra perante ao Senhor. E nós vamos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Amém? Estão prontos? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aperta o cinto e vamos decolar. Aí você já sabe, não preciso nem mais eu falar. Então, irmãos, eu separei essa mensagem em 3 pontos para entendermos melhor o texto. O primeiro ponto é a fé inabalável, que está no versículo 14 e versículo 15. O segundo ponto é a incredulidade, que está do versículo 16 ao versículo 21. E o terceiro ponto, a promessa, versículo 22 e versículo 23. Fé inabalável, incredulidade e promessa. Então, vamos trabalhar o primeiro ponto, a fé inabalável. Vai comigo no versículo de número 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Imagine Jesus descendo do monte, chegando ali para falar com os seus discípulos. Aparece um homem na multidão, desesperado. Imagine você, pai, ver essa situação. Imagine a família deste jovem. Um jovem, irmãos, que estava doente, que muitas vezes era jogado, lançado no fogo, e outras vezes lançado na água. Imagine o desespero desse pai. Imagine a situação dessa família. Você que tem filho. Nós não podemos imensurar a dor desse pai. Porque, louvado seja o Senhor, os nossos filhos, tem alguns que têm uns probleminhas, mas nada comparado a esse jovem. E esse pai, com uma fé inabalável, primeiramente ele vai levar para os discípulos, para fazer a oração a esses jovens. Mas os discípulos não conseguiram curar aquele jovem. Mas só que esse homem não vai desistir. Ele sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem esperança que Cristo, o Todo-Poderoso, pode curar o seu filho. E ele vai, e ele se joga, e ele se humilha, e pede, e clama ao Senhor, para que o Senhor venha curar o seu filho. E olhando para esse texto, olhando para esses versículos, o que nós aprendemos? Que aquele homem, ele não desistiu. No momento mais difícil e sombrio da sua vida, ele deposita fé no Cristo, no Filho de Deus,
porque só Jesus Cristo poderia resolver o problema daquele homem. Só Jesus Cristo poderia, com o seu poder, que Ele domina todas as coisas, Ele governa os nossos corpos, Ele tem poder, irmãos, para curar qualquer doença. Nada é impossível para o Deus que servimos. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é santo, e o governo está sobre o seu poder. E Jesus Cristo, irmãos, vai olhar para aquele homem. E aquele homem ajoelhado, buscando a presença e a cura do seu filho. Que momento, irmãos! Você pode imaginar o que está acontecendo. Você pode entrar no texto e começar a trabalhar a sua mente, imaginando essa cena. O pai desesperado à procura da cura do seu filho. E é aí que é medida a nossa fé. Nestes momentos, não é um momento que você está subindo no pé de açaí. Não é esse momento. Não é o momento que você está na lancha, desfrutando de um bom final de semana, ou num passeio maravilhoso. Não, irmãos, isso é lícito, mas aonde que nós vamos ver que onde estamos fincados? É nos momentos escuros e sombrios. Aonde, irmãos, a dor se instala no teu corpo e você não tem como medir essa dor, não tem como você falar dessa dor, porque ninguém vai entender o que você está sentindo ou passando. E aquele homem vai ensinar para nós o quê? Quando estivermos passando por dificuldades, quando estamos passando por adversidade, o nosso lugar é aos pés do Senhor. Não só na dificuldade, mas na alegria, na tristeza também. O nosso lugar é aos pés do Senhor. Não importa se a multidão te oprime, não importa as circunstâncias que é levantada, o nosso lugar é aos pés do Deus vivo e todo-poderoso. Esse homem está ensinando o quê? Que ele tinha uma fé inabalável. E nada podia, irmãos, atrapalhar aquele homem de buscar a presença de Jesus. É no momento da adversidade que nós vemos, irmãos, o tamanho da nossa fé. O poder de Jesus opera muitas vezes mediante a nossa fé. O poder de Jesus opera algumas vezes a Ele ver a sua fé. Quantas vezes nós vimos que Jesus falou: vai, a sua fé te curou, te salvou. E nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar, irmãos, no Filho do Deus vivo. Porque, irmão, se você está sentado aqui, preste atenção nisso. Se você saiu da sua casa com a sua roupa bonita, igual o Daniel lá, ó, todo elegante, né? Todo elegante, chegou na igreja e sentou, porque, irmão, você tem fé no Filho do Deus vivo. Você está aqui porque você acredita que Deus, Ele é o seu Senhor. Porque Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Você chegou aqui pelo poder do Espírito Santo. Porque se fosse a tua escolha, você preferia estar em casa, deitado, vendo televisão ou qualquer outra coisa. Mas o poder do Espírito Santo que te envolve, que está sobre você, te trouxe à igreja para você cultuar, para você adorar, para você amar o Cristo Jesus, o seu Salvador. E essa fé, irmãos, está sendo regada. Por essa fé nós enfrentamos o inimigo. Com essa fé nós deixamos de lado, irmãos, a iniquidade, os pecados. Pela fé em Cristo Jesus nós vencemos, porque Ele está conosco. Esse, irmãos, é o primeiro ponto. Uma fé, a fé deste homem inabalável. Mas vamos para o segundo ponto,
a incredulidade. Vai aí comigo no versículo de número 16. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Preste atenção nisso. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que eles não puderam curá-lo? Porque, irmãos, eles não puderam colocar as mãos sobre aquele menino e curá-lo. Vai comigo, em Mateus capítulo de número 10. Volta aí um pouquinho na sua Bíblia. Todos acharam aí? Versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Para curar todo tipo de... Irmãos, me explica. Se o Senhor chamou os seus discípulos, os apóstolos, e ele deu o quê? Autoridade do alto, poder do alto para aqueles homens expulsarem demônio, curarem os enfermos. Por que aqueles homens não conseguiram expulsar o demônio daquele menino? Não conseguiram curar aquele menino. Por que será? O texto, irmãos, ele próprio vai responder. Mas eles não conseguiram expulsar, mesmo o Senhor dando autoridade, porque lhe faltou fé. Porque lhe faltou fé. Mas aí o texto continua. 17. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. Sabe o que Jesus fez? Repreendeu aqueles homens. Ó geração o quê? Incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Esses homens viram maravilhas. Esses homens viram prodígios. Esses homens viram o Senhor Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães. Eles andavam com o Senhor curava e ensinava. O Senhor tudo o que fazia estava ensinando aqueles discípulos. E porque eles não conseguiram expulsar o demônio? E Jesus vai dizer: ó geração que incrédula. Às vezes, irmãos, isso acontece conosco também. Não só expulsar um demônio, mas o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem feito milagres, prodígios, e o Senhor está falando: olha, você precisa evangelizar e nós não evangelizamos. Ó, você precisa pregar e nós não pregamos. Você precisa vir para a igreja e nós não estamos. E o Senhor está dizendo: ó, geração incrédula. O Senhor, irmãos, faz tantas coisas por mim e por você. O Senhor, irmãos, nos ama tanto. O Senhor nos abraça, o Senhor cuida, o Senhor nos dá alimento. Nós respiramos por Ele, nós falamos por Ele, nós pensamos por causa dEle. E mesmo assim continuamos, irmãos, entristecendo o Senhor, porque o que os discípulos fizeram aqui foi entristecer o Senhor. Porque Ele vai chamar a atenção de forma dura dos seus discípulos. Geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Sabe o que me lembra? O cântico de Moisés. Vai comigo. Lá em Deuteronômio. Capítulo de número 32. Deuteronômio 32. Versículo 20.
Acharam? Quem na congregação pode ler em voz alta? Voz alta, hein? Ele disse: esconderei dele o rosto, verei qual será o seu fim. Atenção, uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Continua. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é de Deus, que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aqueles que não é do povo. Como uma nação tola os despertarei a ira. Muito obrigado. Isso que é a voz, tá vendo? Não precisa nem de microfone. Mas, irmãos, o que está acontecendo aqui nesse cântico de Moisés? Ele está relatando um momento que Moisés sobe para o monte e fica ali 40 dias orando, buscando a presença de Deus. E quando ele desce, o que ele está fazendo? O povo está fazendo? O que o povo faz? Cultua outros deuses. Jesus também estava no monte, orando. E quando ele desce, ele também vai ver a incredulidade do povo. Porque Deus abençoou aquele povo. Aquele povo viu coluna de fogo. Aquele povo viu prodígios. Aquele povo comia o maná vindo do céu. Aquele povo bebia água da rocha. E quando a dificuldade veio, que era para eles se manterem firmes no Senhor, com uma fé inabalável, o que eles fizeram? Adoraram outros deuses, buscaram outros deuses. Jesus ficou no monte, orando, buscando a presença de Deus. E quando ele desce, o que ele vê? A incredulidade do povo. A palavra de Deus, irmãos, ela é completa. Ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver ali a incredulidade destes homens. Porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E o Senhor desaprovou a sua incredulidade. Mas volte comigo no texto. Qual é o texto? É isso aí. E Jesus, 17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o quê? O demônio. Isso é muito importante para entendermos essa mensagem. Porque o pai pensava que o menino estava o quê? Doente. Que ele era, em outras tradições, vai dizer, lunático. Uma pessoa que sofre com epilepsia. É essa doença o nome, né? Convulsiona. Mas só que aquele menino não estava doente. Ele estava possesso de demônios. Além do Senhor ter poder para curar, para expulsar aquele demônio, ele tinha discernimento de Ele tinha discernimento de espírito. Aquele menino, irmãos, estava possesso de demônios. E o Senhor, com autoridade e com poder, vai expulsar aquele demônio. Irmãos, você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que é cheio do Espírito Santo, quando uma pessoa ficar possessa, você não precisa ligar para o pastor, você não precisa ligar para o diácono, você não precisa ligar para a irmã de oração. O Senhor te deu poder e autoridade, e o Senhor, irmãos, te garante nesta peleja, porque Ele quer te usar. Mas se você tiver o coração incrédulo, você não vai conseguir expulsar aquele demônio. Na autoridade do nome de Jesus. Mas deixa eu te falar algo. Mas se você tiver fé, se você
entender que foi o Senhor Jesus Cristo que te levantou neste mundo para desfazer as obras de Satanás, você vai entender que Ele está contigo, Ele cuida de você, Ele te garante. Então seja cheio do Espírito Santo e trabalhe para o Senhor. Faça as obras que o Senhor Jesus Cristo fez. E o texto continua. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou o quê? Curado. Olha o 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Agora, Jesus respondeu, preste atenção aí, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Eles receberam autoridade e poder para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas, por que Jesus, irmãos, curou aquele jovem, expulsou o demônio? Lembra que Jesus estava no monte fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê? Orando. E os discípulos, os 8, estavam fazendo o quê? Discutindo com os escribas. Você vê a diferença? Jesus buscava poder, Jesus buscava intimidade, Jesus buscava Deus, e os homens buscavam a glória para si, a discussão. Não buscavam a vontade do Deus Todo-Poderoso. Você pode, irmãos, conversar, discutir sobre a fé? Sim. Você tem que defender a sua fé. Mas mesmo você defendendo a sua fé, você tem que estar em quê? Oração, em espírito, buscando para aquela pessoa entender o poder de Deus. Se você falar, irmãos, apenas querer discutir e mostrar conhecimento para uma pessoa, aquela pessoa não vai entender e não vai se converter. Mas agora, se você começar a dialogar, falar de Deus, está orando em espírito, pedindo para o Senhor quebrantar o coração daquela pessoa, o Senhor tem poder para fazer. Então, irmãos, eles estavam discutindo. A fé, irmãos, é como você ir para a academia, fazer musculação. A fé, irmãos, precisa ser trabalhada. Quando você vai para a academia e você começa a malhar, você pega peso, começa a pegar bastante peso, né, Marquinho? Vai ganhando massa, vai ganhando ali força. É a mesma coisa da fé. Se você começar a estimular, se você começar a trabalhar, você vai ganhando massa, você vai ganhando músculo, você vai ganhando força para vencer as tentações do inimigo. Mas agora, se você for sedentário na fé, não buscar, não jejuar, não vir para a igreja, irmãos, você vai fadigar. E é isso que aconteceu. Jesus, grandão, buscando, orando. E os outros 8 apóstolos, discutindo. Sem discernimento, sem poder. Porque, irmãos, nós precisamos orar. Oração mais poder. Se não orarmos, não temos poder. Nós precisamos, irmãos, buscar o poder do alto. E só buscamos o poder do alto imitando o Senhor Jesus Cristo. Orando, orando e orando. Porque é uma discussão, irmãos, sem poder não é nada. Mas uma discussão com o poder de Deus, assim como Estevão fez, nós vamos ver resultados positivos para o reino. E isso que estava acontecendo. E o 20 vai dizer assim: mas Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês,
Pois é verdade lhe digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Irmãos, pensa aqui agora comigo, Jesus olhando para aquele alto monte, que a Bíblia vai dizer que era um alto monte, e dizendo para aqueles discípulos, está vendo esse monte? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, de quem já viu um grão de mostarda? Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Bem pequeno. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, vai para a esquerda, vai para a direita. Não vai aqui para o monte da panela, irmãos, e falar para o monte ir para lá e para cá. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está ensinando porque, no meio da dificuldade, se a nossa fé for pequena, nós cremos no Filho de Deus, nós vamos passar por cima dos obstáculos, dos empecilhos. Nós vamos ver o poder de Deus, que é muito maior de qualquer montanha. Nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver Deus agir no nosso favor. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Se vocês tiverem fé, vocês vão ver a glória de Deus. Se vocês tiverem fé, vocês vão ver o poder de Deus. Mas tem castas de demônios que só saem em jejum e oração. Você está vendo esse versículo de número 21 aí? Ele está entre colchetes, né? Ele está entre colchetes. Tá? Por que ele está entre colchetes? Alguém sabe? Pastor Felipe, não fala, Pastor Felipe. Alguém sabe? Por que, Bruno? Porque ele não consta em alguns manuscritos ele não consta em manuscritos antigos. E por que consta agora? Alguns estudiosos dizem por quê? Ou pela tradução, ou pela ponte que ele faz com os outros versículos de outros livros, que o livro de Marcos vai dizer que essas doenças só saem através de oração. Então, parecido. Alguém entendeu? Deu para entender? Então, quando você vê na sua Bíblia, entre colchetes, você vai entender que esses manuscritos não são manuscritos antigos, são mais novos. Amém? Escola dominical? Deu para entender? Mas, irmãos, nós confiamos na palavra de Deus. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Por que, irmãos, nós aqui jejuamos 40 dias? Por que nós, na semana do culto espanhol, porque eu poderia ter pregado nesse culto, né? O pastor me convidou. Por que, irmãos? Nós temos que jejuar. Por que nós temos que orar? Por que nós temos que buscar? Porque, irmãos, tem castas de demônio que só saem em jejum e oração. Porque, irmão, há milícias de demônios. Há demônios, irmãos. Demônios têm hierarquias. Um sai mais fácil, o outro é mais difícil. Então nós precisamos nos consagrar. Essa é a palavra. Nós precisamos nos consagrar para lidar com espíritos malignos. Nós precisamos nos consagrar para o mundo espiritual. Eu preciso me consagrar para pregar. Eu preciso me consagrar para orar. Eu preciso me consagrar para dar aula na escolinha. Eu preciso me consagrar para trabalhar no culto. Eu preciso me consagrar para tocar um instrumento. Eu preciso me consagrar, porque há uma batalha espiritual. E o inimigo da sua alma quer o quê? Te destruir
abalar a sua família, mas você vai estar cheio da presença de Deus, jejuando, orando, buscando. Por quê? Tem demônios que só saem através do jejum e da oração. Que ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para os seus discípulos: olha, eu dei autoridade para vocês expulsarem demônio, para vocês curarem o enfermo, mas não basta, vocês têm que cultivar isso. A santificação é dia após dia, é semana após semana, é ano após ano. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos que orar todos os dias, nós temos que ler a palavra todos os dias, nós temos que fazer jejum. Não todos os dias, mas quando o Senhor colocar no seu coração, se consagre ao Senhor para você vencer as obras do inimigo. E já vou terminar. Último ponto. Em meio a essa mensagem, a essa passagem dramática, aonde o Senhor repreende os seus discípulos, mas também eles verem a glória, o Senhor Todo-Poderoso, cheio da unção de Deus, consegue expulsar aquele demônio. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo, no meio dessa passagem, no meio desse ensinamento, ele vai dizer. Aí temos uma promessa, que é o último ponto. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E eis, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Irmãos, aquele discípulo estava precisando mesmo tomar uma chacoalhada. Porque, irmãos, Jesus está dizendo assim para aqueles homens: olha, eu vou ser entregue na mão dos homens e eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas parece que eles ouviram só a primeira parte da frase. Eles se atentaram o quê? A tristeza. Eles se atentaram à dor, à morte do Senhor. E o Senhor, irmãos, vem falando da morte e da ressurreição nos seus livros, ensinando os discípulos: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. É necessário que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por que Jesus falava isso? Porque, irmãos, a maior vitória da igreja foi a morte de Cristo. A maior vitória minha e sua foi a morte de Cristo, o derramamento de sangue no Calvário, naquele madeiro, foi a vitória da igreja. Porque se Cristo não morresse na igreja, ou na cruz, se Cristo não fosse, irmãos, esmagado naquela cruz, nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos salvação. O elo estava quebrado, mas Cristo é o elo entre o homem e Deus. Ele se colocou em nosso lugar para o quê? Aplacar a ira de Deus. Ele morreu. Mas, irmãos, há uma promessa, e ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque eu vou vencer a morte, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o diabo. Eu sou vitorioso e vocês são vitoriosos comigo. A igreja de Cristo é vitoriosa pelo sangue do Cordeiro. Mas eles se entristeceram. Mas nós nos alegraremos, porque se Cristo prometeu, Ele é fiel para... E daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Um memorial santo e sagrado, que aponta para o passado, a morte de Cristo no Calvário.
Também aponta para o presente, que Cristo está conosco, participando dessa mesa santa e sagrada. E aponta para o futuro. Cristo voltará para buscar a sua igreja santa e imaculada. Eu ouvi um glória? Eu ouvi um glória? Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, para terminarmos. Você quer ser usado por Deus? Levanta a sua mão assim. Você quer que o Senhor te use para curar enfermos? Você quer que o Senhor te use para expulsar demônios? Não fica com medo, não. Amém. Você quer pregar? Você quer cantar? Você quer ser usado na obra do Senhor? Então, irmãos, eu quero orar por você. Eu também vou orar, vamos orar juntos. Eu não quero orar por você, vamos orar juntos para pedir poder do alto, para que o Senhor venha nos revestir de poder e a nossa fé, mesmo quando o momento seja difícil. Nós vamos lembrar que o Senhor foi para o alto monte orar e buscar poder. E nós também não precisamos subir o monte. Se você quiser subir, suba. Se for para orar, suba. Mas, irmão, o importante é orarmos. E que o Senhor possa te usar. Eu quero orar por você. Fique de pé. Fique de pé, você que quer ser usado pelo Senhor. Fique de pé que você quer ser usado no seu trabalho. Fique de pé se você quer ser usado na sua faculdade. Fique de pé se você quer que o Senhor venha te revestir de poder. Eu sou o primeiro. Eu me coloco aqui, irmãos, pedindo ao Senhor. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser revestido de poder. Você que quer, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero orar aqui pertinho de você. Vem aqui na frente.